Oiê, eu não vou começar me apresentando, eu vou inverter um pouco as coisas, vou fazer isso no final, vocês vão entender o porquê depois, mas o mínimo, né? Meu nome é Marina, eu saí em dezembro do Brasil para dar uma volta ao mundo, começando pela África, e como vocês devem adivinhar, as coisas não saíram muito bem como eu planejava, né? No caso, os planos estão em suspenso e em suspense, porque eu tô aqui no Quênia, num apartamento emprestado, não sei como vou fazer, assim, daqui pra frente, não sei o que vai ser de mim. Então, vamos ao que interessa, né? Eu queria começar com uma pergunta, já chutando balde de cara, assim, que é: você já teve medo ou insegurança a tal ponto que te impediu de fazer alguma coisa que você queria muito fazer? Você já perdeu alguma oportunidade por causa de um medo ou uma insegurança? Hoje você quer fazer alguma coisa e não está conseguindo por causa desse bloqueio? É uma pergunta de $1 milhão, mas na verdade eu devia ter postado um chocolate, porque eu acho que já sei a resposta. É sim, né? Todo mundo tem medo, todo mundo. Quando a gente nasce, a gente recebe um script, recebe um manual, um modo de operar, porque a gente, como ser humano, a gente precisa desse senso de pertencimento. A gente precisa fazer parte de uma comunidade, porque senão a gente morre. A gente precisa que papai e mamãe gostem da gente, precisa que o professor goste da gente, precisa que o moço lá da igreja goste da gente, porque é essa coisa de viver em comunidade, que se a gente não faz parte, se a gente é excluído, a gente morre, né? No fundo, é esse sentimento de que a gente não vai sobreviver. A menos que você seja o Tom Hanks, entendeu? Lá no meio de uma ilha com uma bola, mas não é o caso. Só que tem um problema aí, porque quando a gente começa a perceber que se eu fizer isso, a mamãe não vai gostar de mim, ela vai brigar comigo, ou se eu fizer aquilo, ela vai gostar, eu vou ganhar um prêmio. No momento que a gente começa a perceber, a formar isso, a moldar esse senso, começa também implicitamente, lá no fundo da mente, começa uma vozinha a falar: bom, você tem que fazer coisas que você não faria naturalmente, ou deixar de fazer coisas que você faria para agradar os outros. Não é suficiente você mesmo. Naturalmente, se a gente agiria de uma forma e a gente é repreendido, a gente começa a segurar, né? A gente começa a pensar duas vezes, o mental vai desenvolvendo e a gente vai aprendendo a viver em sociedade, aprendendo a seguir paradigmas. Os paradigmas são um conjunto de regras, conjunto de conceitos, é um modo de ver uma realidade em comunidade, porque é isso, né? É como se fosse um sistema para que a gente possa ter uma vida em sociedade. E a gente entra nessa onda. Só que aí você começa a formar essa crença de que você não é suficiente. E é muito pior para as mulheres, porque tem um negocinho aí que chama vazio existencial, que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Se você é ser humano, você tem. Só que os homens são socializados, são criados para preencherem esse vazio com a conquista, indo explorar o mundo, indo, ter conquistas materiais. Eles preenchem isso muito mais com o material. As mulheres são socializadas para preencherem isso com o amor do outro, seja o amor romântico, o amor do filho, da sociedade. A gente tem muitas regras assim acontecendo, assim, como a gente tem que se vestir, como a gente tem que falar, não pode falar palavrão, como a gente tem que sentar, senta que nem uma mocinha. E
os lugares que a gente tem que ficar mesmo também. Então, o lugar de mulher é na cozinha, né? Quando que uma mulher vai viajar o mundo desse jeito que eu tô fazendo? Então, isso já gera um atrito aí, um tilt que, né? Opa! E assim, essa crença de que a gente não é suficiente é a base pra gente formar muitos outros medos. Então, medo de falhar, medo de dar tudo errado e a gente não conseguir, né, recuperar depois, medo de escassez, medo de rejeição, medo de abandono. Eu tenho uma lista enorme de medos. Só que 5 meses depois que eu saí do Brasil, eu sou uma garota completamente diferente. Assim, eu consigo ver o quanto eu evoluí, assim, o quanto eu consegui quebrar alguns medos e alguns paradigmas também. Então, eu queria fazer a pergunta de novo, mas assim, corta a cena, fecha o zoinho. Eu tô falando sério, fecha o zoinho aí. Consegue imaginar o último dia da sua vida? O dia da sua morte, você consegue se imaginar nesse dia? Agora, faz a pergunta de novo para você mesmo. Você tem algum medo, alguma crença que tenha te limitado de fazer o que você realmente queria fazer? Você deixou de fazer alguma coisa por causa desse medo, dessa insegurança? Você perdeu oportunidades? Cara, é treta fazer essa pergunta pensando lá na frente, né? Porque aí a coisa muda de figura. No fundo, os medos limitam, paralisam a gente e impedem que a gente dê o nosso presente ao mundo. É uma judiação, assim, porque a gente se limita, a gente fica nessa crença de que a gente não é suficiente e a gente deixa de fazer o que a gente veio aqui pra fazer, sabe? A gente fica se segurando, se boicotando e, cara, não. Então, eu queria muito compartilhar algumas histórias que aconteceram comigo durante a viagem e que me ajudaram a quebrar muitos desses medos, dessas crenças. É isso, eu acho que a gente tá aqui pra gente se puxar pra cima juntos, sabe? Ainda mais essa situação hoje, em que a gente tá vivendo uma morte do futuro, a gente não sabe o que vai ser um amanhã, se vai ter um amanhã, né? E isso força a gente a olhar pro agora, e isso incomoda porque enquanto a gente olha pro futuro, a gente tem uma esperança, a gente tem essa crença de que um dia eu vou fazer isso que eu quero fazer, um dia eu vou conseguir, um dia as coisas vão melhorar. Gente, não se ilude, assim, é uma ilusão. Incomoda tanto a gente ser forçado a encarar o agora, porque o agora não tá do jeito que a gente quer, né? Pensa nos pilares da sua vida, família, espiritualidade, carreira, trabalho, mozão. Se você pudesse dar uma nota de 1 a 10, você daria 10 para cada um desses pilares? Também devia ter postado um chocolate nessa pergunta, né? Droga! Mas enfim, é isso. Eu quero compartilhar as minhas histórias e vamos lá. Gente, pera. Volta 2 casinhas. Que eu tô fazendo isso aqui muito freestyle, entendeu? Então eu esqueci de falar um negócio que é muito importante. Você também pode me fazer uma pergunta, né? E deve estar se fazendo essa pergunta. Tipo assim, tá, querida, você falou, mas e aí? Como é que você faz isso, né? Como é que você quebra um medo, um paradigma que é ainda maior, né? E antes de entrar nas minhas histórias de viagem, eu queria dizer que sim, a resposta é: você quebra tudo isso viajando, mas não precisa dar uma volta ao mundo para isso, entende? Eu acho importante eu colocar isso, porque na verdade são vários tipos de viagens que a gente pode fazer. Primeiro, uma viagem para dentro, que é o que eu tô fazendo também, aqui na minha Batcaverna. Mas, ao mesmo tempo, sabe, é você viajar até a realidade de outra pessoa, que é totalmente diferente da sua. Você não precisa, como eu falei, fazer uma volta ao mundo, você não precisa sequer sair da sua cidade.
Quando a pandemia passar, é claro, vai para aquele canto que você nunca foi, conversa com qualquer pessoa que você nunca conversou, sabe? Sai da tua bolha, né? Isso já é você sair do piloto automático, porque como a gente vai seguindo essas regras, esse mapa que nos deram quando a gente nasceu, a gente começa a agir muito nesse piloto automático. Então qualquer coisa que quebre isso já acende uma sinapse que você não fez antes, entendeu? E é isso, precisa adotar um olhar mais crítico para as coisas, né? Você começa a perceber, né, outras realidades, que não é essa coisa da realidade única, da história única, que a Chimamanda fala muito, né? Claro, se você está planejando um sabático ou viajar por mais tempo, assim, viajar sem ser num esquema de férias, perfeito, porque isso já é um tratamento de choque, assim, eu que o diga. Mas até para você dar esse passo também, você já precisa começar a trabalhar seus medos antes, né? Hoje eu falo, né, que a minha viagem começou muito antes de embarcar no aeroporto lá no avião, né? Porque eu já estava trabalhando essas questões muito antes, porque é uma ruptura total com queimei o mapa, entendeu? Então tá, agora sim, agora vamos para as minhas histórias. Uhul! Eu vou começar falando de histórias da minha viagem para fora, que me ajudaram muito a quebrar paradigmas. E os paradigmas, como eu mencionei já a Chimamanda, os paradigmas são essas histórias únicas que chegam na gente. A história que a gente aprende nos livros, né, que os nossos pais contam pra gente. Mas quem é que escreveu? Quem é que contou essa história? Tem uma pegadinha aí, né? Porque a gente, na verdade, herda essas crenças que a gente não sabe nem quem que falou isso, sabe? Então, isso foi até um dos motivos pelos quais eu quis viajar o mundo, né? Para ir ver com os meus próprios olhos, para tentar romper com essas histórias únicas que contam pra gente. E aí uma história que eu queria muito compartilhar. Primeiro dia do ano, eu estava em Moçambique, na Praia do Tofo, foi onde eu passei a virada. E tava tendo festa na rua e tudo mais. Tinha um grupo de moçambicanas com a picape e o sonzão ali no carro, todo mundo dançando na rua. Eu e os meus amigos do hostel, a gente começou a dançar junto, a gente fez amizade. Não sei como, não me perguntem como, eu acabei dando uma aula de quadradinho de 8 para as moçambicanas. E uma delas, a Nery, ela falou: Marina, eu quero muito que você passe uma mensagem para os brasileiros, assim, para os estrangeiros no geral. E ela começou a falar, eu falei: Nery, não sou eu que tenho que falar isso, é você. Por favor, me deixa gravar você falando isso para as pessoas. Sem perceber, eu já estava quebrando um paradigma ali, que é a escutativa, que é você dar o lugar de fala ao outro, né? E você respeitar esse espaço. Não sou eu que tenho que dar essa mensagem, é ela. E uma coisa é, a gente não dá voz para ninguém, porque a pessoa já tem voz. A gente só amplia pelos nossos canais, a gente pode multiplicar os lugares em que a voz dela vai ressoar. Qual que é a mensagem dela? Que é muito pertinente. A África não é um país, é um continente de 54 países. Quando houve o furacão em Beira, é uma província de Moçambique, né? E aí o que diziam os noticiários? Ciclone, furacão, assola a África. A Nery ficou muito chateada com isso quando ela leu. E não só, né, essa crença que a gente tem. Quando você pensa em África, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Uma criança africana. Se você for pesquisar no Google, o que vai aparecer? Uma criança desnutrida, né? Só que assim, gente, tem criança gordinha aqui também, tem criança bem nutrida. Assim como no Brasil também tem crianças desnutridas, né? Então, olha aí a história única. Essa coisa que quando você viaja para a África, as pessoas
é muito para fazer voluntariado. Assim, eu vou pra África fazer um voluntariado, depois eu vou pra Ásia pra visitar templo, não sei o que lá. Assim, primeiro, por que você viria pra África como se fosse essa a única coisa que dá pra fazer aqui, sabe? Ou por que você acha que a África precisa da sua ajuda, sabe? É muito egocêntrico, é muito a síndrome do Salvador Branco, sabe? Essa coisa do, a África é miserável, precisa de ajuda e... Não, gente, a África ela é muito rica de muitas maneiras, sabe? E eu não tô aqui falando que, nossa, não faça voluntariado, não sei o quê, mas tem esse senso de que quando a gente viaja para um lugar, a gente é um visitante, sabe? A gente não é superior ou inferior às pessoas que estão ali, porque são só culturas diferentes, sabe? Mas da mesma forma como não tem certo e errado, não tem melhor, pior, sabe? Dentre tantos outros paradigmas, né? Tantos outros preconceitos que a gente tem, porque a gente só recebeu uma história, uma crença, alguém nos disse algo e a gente não questionou. Então, quando você viaja, você leva a sua bolha junto, né? Você leva, inclusive, os seus medos junto com você. Mas só de você sair, né, de você trocar com uma pessoa que tem outra realidade que você, só isso, olha como você já consegue sair dessa bolha, sabe? E quando você ouve o outro, sabe? Então, ouça diferentes fontes, né? Vai beber em diferentes fontes. Acho que isso é uma coisa muito importante. Bom, segunda história. Eu estava em Joanesburgo, que por si só tem uma história única muito forte. Se você já ouviu falar sobre essa cidade, que fica na África do Sul, provavelmente foi num contexto em que as pessoas te falaram que não vale a pena ir, se você for, fica só um dia ou dois, porque não tem muito o que fazer lá. Ou, cuidado, porque a cidade é violenta, não sei o quê. Então, por si só já é já existem alguns preconceitos, sabe? Não é que não seja violenta. São Paulo também sabe? Outras cidades do mundo são violentas também. A gente deixa de ir por causa disso. E quando eu estava em Joanesburgo, eu fiquei na casa da família de 2 amigos que eu fiz em Moçambique. E a gente foi numa festa numa township, que é a favela, que as tão temidas townships, né, por sinal. E aconteceu uma experiência muito, assim, importante pra mim, que foi, eu fiz amizade com uma outra menina que era de Joanesburgo, foi numa outra festa até. E ela tava super protetora ali comigo, guardando meu celular no top. E eu, assim, querendo dançar até o chão com a galera, né? Assim, brasileira, vai fazer o quê? E a Embali, que é essa minha amiga, ela, quando eu fui ver, ela tava fotografando com o meu celular. E aí já me bateu um negócio, a síndrome da impostora. Já começou, né? A me chicotear, falar. Por que raios não é você que tá fotografando? Que tipo de jornalista você é, né? Assim... Então eu já comecei a me torturar, tipo, a me sentir mal, sabe? Porque era eu que devia estar atenta, devia estar registrando tudo pro meu projeto da viagem. Quando eu vi as fotos, gente, Embali era uma artista. E as fotos que ela tirou das pessoas ali da township, da festa, né? Eu não teria conseguido tirar por uma questão cultural. Porque a Embali, estando no ambiente dela, assim, na cultura dela, falando a língua daquelas pessoas. A África do Sul tem 11 línguas diferentes, né? Porque ela já estava imersa, ela estava no lugar dela, assim. Ela furou uma barreira que eu teria encontrado se eu tivesse apontado a câmera para as pessoas. Então, era uma barreira cultural, assim, que eu vi, que simplesmente para ela não existia. E as fotos assim, mostravam uma vulnerabilidade das pessoas. Gente, incrível. E aí, isso me trouxe várias coisas, porque primeiro,
esse senso de... esse paradigma da competição, essa cultura da competição que a gente vive. Qual é o problema dela fazer as fotos? Assim, caiu muito forte a minha ficha que, eu não vou fazer esse projeto sozinha. Essa coisa do, eu tenho que, né, a minha assinatura no negócio, é uma coisa meio de ego, sabe? E por que não deixar outra pessoa que tem mais habilidade que eu ali naquele ponto fazer, sabe? Por que não somar forças? E assim, é esse olhar pro outro, sabe? É esse olhar, mas também você deixar o outro entrar. É você deixar o outro brilhar. Por que a gente não pode brilhar todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Por que a gente não pode unir forças? Por mais que as culturas sejam diferentes, nesse caso, né? Por mais que tivesse uma diferença cultural, a gente uniu forças ali, a gente montou uma equipe na hora, eu aceitando aquela situação, a impostora calar a boquinha, tipo, querida, deixa a Bali trabalhar, né? Eu comecei a falar pra ela, falei, Bali, olha aquela pessoa ali, ela é muito legal, tira uma foto dela. Então a gente começou, sabe, foi tão, né, foi incrível, assim, mudar essa percepção, essa chavinha. E o quanto é importante a gente ficar dando o nosso nome nas coisas. A gente tá indo para uma era muito voltada para o coletivo. A gente tem que virar essa chavinha, sabe? A terceira e última história da viagem para fora é sobre um voluntariado que eu fiz aqui no Quênia, quando eu cheguei. E foi assim, aconteceu, sabe? Eu tava procurando por algum voluntariado em troca de hospedagem, mas eu me apaixonei por esse projeto porque trabalhava com mulheres soropositivas para HIV. E tem muito a ver com o propósito da minha viagem também, essa conexão com mulheres que eu tenho buscado, até para conhecer outras narrativas e entender como que o feminino tem se manifestado pelo mundo e como que ainda tem sido reprimido. Então, estava eu lá em Kisumu, sem saber muito bem o que eu ia fazer ainda no voluntariado. É um projeto chamado Hope Designers. Eles dão aula de costura e de empreendedorismo para essas mulheres que, assim, tem um quadro cultural muito grave aqui no Quênia, que envolve dependência financeira, machismo estrutural, assim, muito arraigado. Tem uma questão de justiça paralela, então, por mais que existam algumas leis que favorecem as mulheres, algumas tradições culturais atrapalham muito, assim, o processo. Então, as mulheres têm uma situação muito difícil aqui. E existe um estigma muito grande com a doença, né? Então, essas mulheres, normalmente, quando elas são diagnosticadas, elas perdem empregos, não conseguem mais ser realocadas, porque é um estigma tão grande que as pessoas não querem, acham que vão ficar infectadas só de estar perto. Então, assim, elas continuam tendo que sustentar os filhos, porque é o papel social da mulher aqui. Então, esse projeto tenta dar uma maneira de elas conseguirem produzir alguma coisa para venderem e conseguirem uma fonte de renda. E quando eu cheguei lá, partiu meu coração, porque elas tinham 5 máquinas de costura para um total de 21 mulheres. E não só, a maioria tinha crianças pequenas que precisavam ir junto, porque elas tinham que cuidar, só que não tinha nenhuma estrutura, assim, as crianças de menos de 1 aninho, de menos de 2 aninhos, dormiam no chão, sabe? Então, gente, quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar, preciso fazer, não sei. E aí me veio essa ideia de fazer uma vaquinha online. Eu tinha 1 semana e eu falei, bom, né, primeiro me veio uma coisa de, mas será que eu vou conseguir alguma coisa? Mas, sabe, qualquer coisinha já ia ajudar, se eu conseguisse pelo menos comprar uma cama, sabe, para as crianças. Em 1 semana, 100 brasileiros, mais de 100 brasileiros se mobilizaram, doaram e a gente conseguiu comprar 17 máquinas de costura. Então não só ajudou todas as mulheres que estavam ali já no projeto, como os fundadores falaram que eles iam abrir uma segunda turma. Então eles conseguiriam beneficiar o dobro de mulheres, o dobro de famílias.
E assim, eu fico até arrepiada, assim, porque, meu Deus, se eu tivesse ouvido, sabe, as crenças, essa coisa, esse paradigma de que, para salvar o mundo, precisa fazer um negócio gigantesco, precisa estar numa posição de poder, precisa... Gente, assim, não. Com uma ação pequena, um gesto pequeno, você consegue fazer muito. Nós, o coletivo, os brasileiros que doaram, eu fui só uma ponte, sabe? Mas todo mundo ali salvou 21 mundos, entende? A gente mudou 21 mundos. Então, essa crença, o quanto a gente acha que não pode fazer nada pelo outro, e, sabe? A gente pode fazer muito. Então, é de explodir a mente, assim, ó, tipo, você pode, e imagina o que você não pode fazer por você mesmo, sabe? Começando daí. E falando nisso, é hora de viajar pra dentro agora, né? Gente, eu, assim, em 5 meses, parece que eu vivi 5 encarnações de tanta coisa que aconteceu. Mas algumas que me marcaram, principalmente nessa viagem interior. Foi muito... A primeira veio logo de cara. Na segunda semana de viagem, eu fui expulsa do meu primeiro couchsurfing. Mas foi uma questão, assim... A Roxa, ela teve um problema pessoal. O problema é que ela me avisou, tipo, de madrugada, e eu teria que sair primeiro horário da manhã. Então, pra mim, aquilo bateu muito como uma rejeição, um abandono. Cutucou muito esse medo, esse lugar de, e se tudo der errado e eu for parar no meio da rua, né? E eu tava num momento muito frágil também, porque eu tive só 3 semanas pra planejar, pra pensar, organizar, assim, as coisas do mochilão. Então eu tava ainda num momento muito frágil ali do começo da viagem, que eu tava me sentindo assim, tipo, gente, uma fraude. Porque, não me preparei o suficiente, o que eu tô fazendo aqui, eu não sei. Eu tava num momento muito frágil, assim, e aconteceu isso, então me marcou muito. Mas aos poucos eu fui entendendo que o quanto a gente pega das crises dos outros pra gente, sabe? O quanto a gente transforma a crise de outra pessoa num negócio sobre a gente, e não é, né? Claro, cada uma ficou com a sua lição de casa depois da situação, mas entenda o que é seu e o que é dos outros, sabe? Então o meu medo da rejeição, o meu medo do abandono vem muito daquela história lá no começo que eu contei sobre a gente agir sempre de maneira que a gente precisa da aceitação do outro, a gente precisa da aprovação do outro, e quando a gente não tem, é como se aquilo fosse uma validação que a gente não é nada, que a gente é fraco, que a gente não vale a pena, que a gente é desinteressante, sei lá, mexe com a autoestima. Bom, a segunda experiência foi apenas uma subida para o Kilimanjaro. Eu subi no teto da África, gente, tipo assim, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Chegou uma hora em que eu não tinha mais força nos músculos, sabe? Mas, é claro, é muito importante a gente entender os nossos limites e respeitar, sabe? Não forçar além do que a gente aguenta. Mas naquele caso, eu me subestimei, sabe? Eu descobri uma força interna que foi o que me levou até o cume. E, sabe, um grupo de trilheiros experts lá no meio, eles estavam na frente, passaram lá quase correndo, e eu assim, what? Mas no fim eu descobri que eles voltaram, eles não foram até o final, e eu fui. E sabe, foi uma força, cara, muito do coração, assim, não sei explicar, foi um momento de epifania, assim, pra mim, outra explosão da mente, que agora qualquer coisa que acontecer comigo, eu já vou virar e vou falar assim, você sabe com quem você tá falando? Eu subi no Kilimanjaro, você não tá falando com qualquer pessoa, não? Então, e pra fechar, a minha situação atual, que pegou muito medo de escassez, medo de ter falhado, medo de não ter controle, né, sobre o que tá acontecendo. Quando eu tava voluntariando lá com as mulheres da Hope Designers, eu acabei ficando mais do que uma semana.
Só que nisso as fronteiras do país fecharam, o aeroporto também, o internacional, então não tinha voo nem chegando nem saindo mais, e não tinha como ir por terra para outro lugar. Enfim, eu acabei ficando presa aqui no Quênia, e ao mesmo tempo metade do dinheiro que eu tinha juntado para minha viagem perdeu-se, porque, assim, e é muito, bizarro como eu falo, assim, como se não fosse nada, né, mas eu juntei esse dinheiro durante 1 ano e meio, eu tinha bastante investimento, e a nossa querida bolsa deu um salto triplo, hiper, blaster carpado, digno de uma Olimpíadas, que também já foi cancelada, mas, enfim, e nessas, né, foi embora. É muito louco, porque tanta coisa aconteceu. Uma mochileira brasileira que era amiga minha também, que ia me encontrar aqui em Mombasa, inclusive, acabou falecendo também. Eu tive a notícia, assim. Então, imagina o buraco onde eu me enfiei. A minha sorte é que um amigo que eu tinha feito pelo Couchsurfing me escreveu bem na época em que eu tava assim, meu Deus, o que vai acontecer comigo, para onde eu vou, porque em Kisumu eu não podia ficar. A rede hoteleira também estava praticamente fechada, hostels, Airbnb, Couchsurfing, quem que ia aceitar uma estrangeira a essa altura do campeonato? Então esse meu amigo entrou em contato comigo e ele tem um apartamento aqui em Mombasa, que é onde eu estou. Ele me emprestou esse lugar e eu tô aqui há 1 mês e meio e eu não sei o que vai ser de mim. Na verdade, eu não sei, assim, eu não tenho como voltar pro Brasil, mas também por uma questão financeira, porque as passagens estão absurdas. Não tem voo direto do Quênia, então encarece muito mais. Então eu não sei o que eu faço. Assim, eu tô aqui, né? Vamos ver se a situação melhora, mas eu tô entregue, sabe? E se no começo tudo pareceu muito assustador, se no começo pareceu que, gente, ferrou, agora ferrou, eu não tenho, né? Hoje eu tô em paz, hoje eu tô tranquila, porque nesse tempo que eu tive aqui na minha Batcaverna, eu peguei meus medos para conversar. E é exatamente isso que eu queria propor que você fizesse também. Porque, né, precisamos de uma ação prática, não é só ficar falando, tendo discursinho motivacional, vamos botar a mão na massa, né? Então eu queria sugerir isso pra você. Pega um papel e uma caneta. Primeiro de tudo, escolhe algum pilar, algum sonho que você queira fazer e que você sinta que tá travado, né, que não tá muito bem do jeito que você gostaria. Coloca tudo que você está sentindo em relação àquilo. E quais são os possíveis medos que estão te travando? Então, você tem dificuldade de começar alguma coisa, de dar o primeiro passo? O que é o bloqueio? Qual é o incômodo que você sente? O que você... Escreve tudo, sem papas na língua. Fala, eu não consigo, porque eu acho que não sou bom o suficiente, não vou dar conta. Ou, sei lá, eu não sei de onde tirar essa grana, não sou capaz de... Não sei, cada um com seus medos, né, com as suas bagagens. Então, tem essa conversa, dá nome aos bois, aos medos e crenças, porque dando nome você já tira um pouco de poder deles e toma pra você. Então, quando você faz esse mapeamento, fica mais fácil de você pelo menos saber, você não tá tão no escuro assim, porque você já sabe o que tá causando o entrave. Segundo passo, conversa com esses medos. Faz umas perguntas, tipo assim, medo, tal. Por que você tá aqui? O que você quer me mostrar? E escreve. Assim, deixa vir, sem julgamento, escreve, como se fosse uma carta que esse medo tá te contando. O que vier na sua cabeça, escreve. Não deixa o mental interferir. Tipo assim, veio uma primeira coisa e você fala, não, isso não vou escrever. Cancela isso aí, gente. Escreve o que vier na sua cabeça. Deixa vir. Eu tive essa conversa com o medo da escassez e eu vou compartilhar também o que aconteceu, porque foi assim uma epifania. Eu chorei muito, porque o medo da escassez, na verdade,
disse pra mim que me amava, estava aqui justamente pra me mostrar o quanto eu não me amava. Num sentido assim, você fala tanto que você não tem dinheiro pra nada, você fala tanto que, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas se você estiver nua, se você realmente não tiver mais nada, é isso mesmo? Você não tá nem se considerando na equação? Você não tem você mesmo? Gente, foi tipo assim, ó, psh, nossa, um tapa na cara, né? Mas assim, é esse tipo de conversa que a gente tem que encarar, a gente tem que... É só assim que a gente consegue se libertar, que a gente consegue transpor. Porque enquanto a gente deixar ele no escuro e deixar rolando, ele vai agindo, os medos vão agindo e você vai se limitando. Mas a hora que você pega e conversa, isso já é um ato de coragem. E coragem e medo são a mesma coisa, são só duas polaridades da mesma força. E o que é coragem, né? O significado da palavra? Agir com o coração. O medo é o bloqueio do coração, né? Então, eu queria finalizar com um discurso do Nelson Mandela que me veio, assim, me iluminou antes mesmo de saber que eu ia começar a viagem pela África do Sul. Eu vou ler aqui para vocês. Nosso maior medo não é de sermos incapazes, mas de sermos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa sombra, que mais nos amedronta. Nos perguntamos, quem sou eu para ser grande, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos permissão aos outros para fazer o mesmo. Quando nos libertamos do medo, nossa presença automaticamente liberta os outros. Você tem tudo na mão, gente. Você tem tudo na mão. Olha, assim, se seu sonho é viajar, se seu sonho... Olha quantas palestras aconteceram durante a semana. Então, quanta informação tem na internet, sabe? Não se priva, não priva o mundo do que você tem a oferecer, sabe? Se eu tivesse dado moral para os medos, para as crenças, para as vozes todas que me falavam que, ai meu Deus, se você for vai acontecer isso, isso e isso, eu não teria vivido tudo isso. E no final das contas, quando chegar o meu dia de morrer, eu vou saber que eu contei para as minhas netas histórias de coisas que eu vivi e que eu vivi porque eu tive coragem. Porque o meu maior medo, maior do que qualquer outro, era chegar nesse dia e me arrepender, sabe? De não ter feito as coisas que eu queria ter feito. Então eu tô no processo, os medos, eles não somem. Eles vão com você pro resto da vida, vão com você na mala, pra onde você for. Mas a diferença é o quanto você consegue acolher, o quanto você consegue conversar com eles e transformar em força. E, bom, eu espero que eu tenha ajudado. Chegamos ao final e, como prometido, é o momento da apresentação, porque eu tinha invertido, né? Mas foi justamente para quebrar outro paradigma, porque a gente sempre começa se apresentando com rótulos. E geralmente é a profissão, é o que a gente faz, e não quem a gente é, né? Então, depois de escutar toda essa história que eu contei, toda essa trajetória, eu sinto que eu nem preciso mais me apresentar. Para efeitos de finalização, eu sou a Marina, sou também jornalista, dentre tantas outras coisas. Eu comecei com muitos medos, mas hoje eu sou um pouco mais livre e eu vou até eu vou até salvar essa gravação porque eu vou mostrar para as minhas netas um dia. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma mensagem, alguma pergunta, tem os meus canais, meu Instagram e os meus relatos, porque como eu falei, eu vivi 5 encarnações e não 5 meses, então eu tô aos poucos aproveitando esse momento também para colocar tudo no meu blog chamado Womanifest. É o nome do meu projeto da viagem, que trata justamente sobre os manifestos de uma mulher pelo mundo. Espero que vocês tenham curtido e até a próxima. Beijos!